Hoje você vai ouvir um testemunho que não fala apenas sobre o céu, mas sobre o que está acontecendo agora, silenciosamente, dentro da sua casa, da sua mente e do seu coração. O que essa mulher viu após cruzar para o outro lado fez Jesus pedir algo específico. Avise-os enquanto ainda há tempo. Assista até o final. O que será revelado aqui pode mudar sua eternidade. A mulher que você vai ouvir agora se chama Rebeca. Ela tinha 41 anos quando tudo aconteceu. Mãe, cristã desde a juventude, uma pessoa comum, com uma fé simples e sincera. Ela nunca buscou experiências sobrenaturais, nunca pediu visões, nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer com ela. Mas em uma noite comum, sua vida mudou para sempre. Era por volta das 10 horas da noite. Rebeca estava sozinha em casa, se preparando para dormir, quando sentiu uma dor intensa e repentina na cabeça. Uma dor diferente de tudo que já havia sentido antes. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. Seu corpo ficou pesado. Sua respiração começou a falhar. Ela tentou orar, mas as palavras não saíam. Tudo ficou escuro. Os médicos depois disseram que foi um aneurisma cerebral, que seu corpo entrou em colapso rapidamente, que ela teve parada respiratória e logo depois, morte clínica. Foram 6 minutos e 40 segundos sem sinais vitais consistentes. Mas Rebeca diz que para ela não houve escuridão, houve despertar. Ela conta que sentiu como se estivesse sendo retirada de dentro do próprio corpo, não com dor, não com medo, mas com uma sensação de leveza impossível de explicar. De repente, ela estava acima de si mesma. Via o próprio corpo caído no chão, via os socorristas chegando, via a tentativa desesperada de reanimação, mas nada disso parecia urgente para ela. Ela sentia uma clareza profunda, como se, pela primeira vez, estivesse realmente acordada. Então começou a se mover, não para cima como muitos descrevem, mas como se estivesse atravessando camadas invisíveis da realidade. Cada camada removia algo dela: o medo, a ansiedade, a pressa, o peso da vida cotidiana. Até que ela chegou a um lugar que não era a terra, mas também não era o céu. Era um espaço de transição, um lugar entre dois mundos. Ali, o silêncio não era vazio, era vivo. Pensamentos tinham forma, emoções tinham peso. E então, ela sentiu uma presença. Antes mesmo de ver, ela soube quem era. Quando levantou os olhos, ela o viu: Jesus. Ela diz que não consegue descrever completamente sua aparência, não por falta de palavras, mas porque nenhuma palavra humana é suficiente. Ela só consegue dizer que os olhos dele continham amor absoluto, mas também continham preocupação. Jesus não falou imediatamente, ele apenas a olhou. E naquele olhar, Rebeca sentiu que toda a sua vida estava exposta, não com julgamento, mas com verdade. Então ele falou: "Meu povo não está perdido, está distraído." Essas palavras ecoaram de uma forma que ela nunca havia sentido antes. Jesus então estendeu a mão e instantaneamente Rebeca começou a ver a terra. Não viu guerras primeiro, não viu violência, não viu caos. Viu pessoas ocupadas, sempre correndo, sempre cansadas, sempre conectadas. Viu cristãos que ainda falavam de Deus, que ainda frequentavam igrejas, que ainda oravam, mas tudo era rápido, superficial, automático. Jesus disse a Rebeca que Satanás havia aprendido algo perigoso, que ele não precisava destruir a fé, apenas ocupá-la. Rebeca viu como o excesso de informação estava substituindo a presença de Deus, como o barulho constante estava abafando a voz do Espírito. Jesus mostrou que muitas pessoas confundem estar ocupadas com estar vivas espiritualmente, mas não estão. Então ele mostrou algo ainda mais profundo. Mostrou o que ele chamou de falso descanso. Rebeca viu pessoas exaustas buscando alívio em entretenimento sem fim, em distrações constantes, em telas que nunca se apagam. Jesus explicou que isso não traz descanso à alma, apenas anestesia.
Eu sou o descanso, mas eles escolheram distração. Então a visão mudou. Jesus mostrou pessoas morrendo, pessoas que acreditavam estarem bem espiritualmente, mas no momento da transição estavam confusas, desorientadas, incapazes de reconhecer a voz dele imediatamente. Rebeca viu algumas seguirem luzes que não vinham de Cristo. Viu outras hesitarem. Viu medo onde deveria haver paz. Então Jesus disse algo que a marcou profundamente. Quem não aprende a ouvir minha voz em vida, tem dificuldade de me reconhecer na eternidade. Ela sentiu um peso enorme no coração. Jesus explicou que não era o pecado escandaloso que estava afastando o seu povo. Era a distância silenciosa. Eles não o rejeitaram, apenas o deixaram para depois. Então ele segurou as mãos dela com firmeza e amor. Diga a eles, ainda não é tarde, mas o tempo não é infinito. Nesse momento, Rebeca sentiu um puxão forte, como se estivesse sendo arrancada daquele lugar. Ela sentiu o peso do corpo novamente, o ar entrando violentamente nos pulmões, o som caótico ao redor. Ela acordou com um choque elétrico. Os médicos ficaram em choque. Disseram que sua recuperação não fazia sentido clínico. Chamaram de milagre. Rebeca chama de missão. Depois disso, sua vida nunca mais foi a mesma. Ela perdeu amizades, foi chamada de exagerada, fanática, alarmista. Mas ela diz que depois do que viu, não pode ficar em silêncio. Hoje, ela vive de forma mais simples, mais silenciosa, mais atenta. Ela diz que aprendeu algo fundamental. Silêncio com Deus não é luxo, é sobrevivência espiritual. E a mensagem final que ela deixa é esta. Se você sente que anda distante de Deus, isso não é condenação, é convite. Jesus ainda chama, ainda espera, mas não adie o que é eterno. Ainda não é tarde. Mas também não é cedo, como muitos pensam. Depois dessa experiência, Rebeca diz que passou a enxergar o mundo de forma diferente. Não com medo, mas com discernimento. Ela conta que, ao voltar à rotina, percebeu algo perturbador. As mesmas coisas que antes pareciam normais, agora pareciam barulhentas demais. Conversas vazias, distrações constantes, uma pressa que não leva a lugar nenhum. Ela percebeu que muitas pessoas não estão vivendo afastadas de Deus por rebeldia, estão vivendo afastadas por cansaço. Cansaço da vida, cansaço das cobranças, cansaço da própria fé. E foi então que ela se lembrou de algo que Jesus havia mostrado, mas que só fez sentido depois. Jesus havia dito que o inimigo não precisa convencer as pessoas a negar a Deus. Ele só precisa fazê-las adiar o relacionamento com Ele. Adiar a oração, adiar o silêncio, adiar o arrependimento, adiar a mudança. Sempre amanhã, sempre depois, sempre quando sobrar tempo. Rebeca diz que Jesus mostrou que o depois é uma das armas mais eficazes do inimigo, porque parece inofensivo, não soa como pecado, não soa como rebeldia, mas rouba algo precioso, a atenção espiritual. Ela começou a notar quantas vezes ao longo do dia sentia pequenos impulsos para orar, mas ignorava. Pequenos convites para silenciar, mas substituía por ruído. Pequenos alertas internos, mas distraía a mente. E então ela entendeu algo profundo. Deus fala o tempo todo, mas nem sempre ele grita. Jesus havia mostrado que muitas pessoas dizem que Deus não fala mais, mas na verdade, elas é que não param mais para ouvir. Vivemos em um mundo que premia o barulho, que recompensa a pressa, que valoriza estar sempre ocupado. Mas o reino de Deus funciona em outra frequência. Rebeca diz que Jesus explicou que o silêncio não é a ausência de Deus, é o ambiente onde ele fala com mais clareza. Ela começou a praticar algo simples, mas transformador. Separar momentos sem celular, sem música, sem distrações. No início foi desconfortável. A mente corria, pensamentos surgiam, ansiedade aparecia. Mas depois de alguns minutos, algo mudava.
Ela descreve como se a alma começasse a respirar novamente. Foi nesses momentos que ela começou a perceber algo que Jesus havia alertado. Muitas pessoas confundem emoção com presença espiritual, confundem arrepio com intimidade, confundem atividades religiosas com relacionamento real. Mas Jesus não busca performance, busca coração. Rebeca conta que Jesus mostrou que haverá muitas surpresas na eternidade. Pessoas que pareciam muito espirituais aqui, mas estavam distantes lá dentro. E pessoas simples, quase invisíveis, mas profundamente conectadas a Ele. Jesus não está impressionado com o quanto sabemos dele, mas com o quanto caminhamos com Ele. Ela lembra de uma frase que ele disse com muita firmeza e amor. Há muitos que falam meu nome, mas poucos que me conhecem no silêncio. Essa frase ficou ecoando nela por semanas. Ela começou a revisar sua própria vida espiritual, não para se culpar, mas para alinhar. Ela percebeu que havia transformado Deus em mais uma tarefa da rotina, algo encaixado entre compromissos. E Jesus não quer ser encaixado, ele quer ser centro. Com o tempo, Rebeca começou a perceber mudanças sutis, mas profundas. Mais sensibilidade espiritual, mais discernimento, mais paz. Ela diz que passou a perceber quando algo estava drenando sua alma, mesmo que fosse normal, mesmo que fosse socialmente aceito. Jesus havia mostrado que nem tudo que é permitido edifica, e nem tudo que parece inofensivo é neutro espiritualmente. Algumas coisas apenas nos deixam frios, e frieza espiritual é perigosa, porque não dói, não grita, não alerta. Ela se instala devagar. Rebeca conta que Jesus mostrou que muitos acreditam que estão firmes porque não caíram em grandes pecados, mas não percebem que estão distantes. E distância no mundo espiritual é tão perigosa quanto queda. Ela lembra que Jesus disse algo que a fez chorar. Eu não perdi vocês. Vocês apenas se afastaram sem perceber. Essas palavras quebraram algo dentro dela. Ela diz que se pudesse deixar apenas uma mensagem clara, seria esta: não espere sentir vontade para buscar a Deus. Vontade vem depois da obediência. Não espere o momento perfeito, ele não existe. Não espere uma crise para despertar. Alguns não têm essa chance. Ela explica que Jesus mostrou que muitos só tentam se aproximar de Deus quando tudo desmorona, mas a intimidade não se constrói no desespero, ela se constrói na constância. Jesus não quer visitas ocasionais, ele quer relacionamento diário. Rebeca diz que hoje entende algo que antes ignorava, que a fé não é apenas acreditar, é permanecer. Permanecer quando não sente nada, permanecer quando não há resposta imediata, permanecer quando o silêncio parece longo, porque é nesse lugar que o caráter espiritual é formado. Ela diz que Jesus mostrou que o céu não é um prêmio para quem teve experiências sobrenaturais, é uma lar para quem desenvolveu comunhão, e comunhão não nasce em eventos, nasce em constância. Ela finaliza dizendo algo que costuma incomodar muitas pessoas, mas que precisa ser dito. Se sua vida está sempre barulhenta demais para Deus falar, talvez seja a hora de reduzir o volume do mundo. Se você sente que sua fé esfriou, não é porque Deus te afastou. Ele está no mesmo lugar de sempre. Talvez seja você quem precise voltar. Ela diz isso sem acusação, sem condenação, mas com urgência. Porque como Jesus lhe disse naquele lugar entre os mundos, ainda não é tarde, mas o tempo não é infinito.